É hora de definir os semifinalistas da Copa do Brasil. Na primeira partida, no Maracanã, diante de 65 mil torcedores, Flamengo e Atlético Paranaense ficaram no empate por 0-0. O time carioca pressionou e criou várias chances de gol, mas não encontrou as redes. O jogo foi pegado e a arbitragem chamou a atenção com algumas decisões questionáveis. No domingo, as equipes voltaram a se enfrentar pelo Campeonato Brasileiro, em um duelo com escalações alternativas. Desta vez, goleada do Flamengo por 5-0. Mas, apesar do placar elástico, o confronto desta quarta-feira promete ser bem diferente. Nós teremos um jogo completamente diferente, muito disputado, vai exigir de ambas as equipes, e eu espero que estejamos muito bem preparados para que façamos lá dentro um grande jogo. Agora, como a gente sempre fala, virar a chave, é uma outra competição, é outro tipo de jogo, mata-mata, nosso time é bem cascudo, então a gente precisa mudar o foco para que a gente consiga buscar essa classificação na quarta-feira. O clima no estádio será totalmente favorável ao Furacão. Os ingressos para o jogo esgotaram rapidamente. Mais de 40 mil pessoas são esperadas nesta quarta-feira, com possibilidade de quebra de recorde de público na Arena da Baixada. O Atlético confia em seu treinador, que tem uma grande história na Copa do Brasil com 4 títulos. Já o Flamengo traz o bom momento vivido na temporada, com 5 vitórias seguidas e 10 jogos de invencibilidade. E aí, quem estará na semifinal? Mas de esportes, a gente mostra aí os desempenhos desde o jogo de ida de Flamengo e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense com aproveitamento de 67%, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 5 gols marcados e 7 sofridos. Olhando para o Flamengo tem 5 vitórias, aproveitamento 100%, logicamente, com 14 gols marcados e apenas 1 gol sofrido. Ainda assim, olhando para esses números, André Kfouri, eu te pergunto, o Flamengo é muito favorito jogando na Arena da Baixada? Muito não, acho exagero falar que o Flamengo é muito favorito, mas a comparação técnica entre as equipes é muito clara, na vantagem ao Flamengo individual e coletivamente. O Flamengo é um time que pode ser considerado favorito contra todas as equipes brasileiras, exceto a do Palmeiras, quando é um jogo absolutamente rachado no meio, em termos de capacidade, possibilidades, pontos fortes, fracos, embora as equipes joguem tipos de futebol diferentes. Por isso, até elaborando um pouco mais, o jogo do próximo fim de semana, domingo, 4 da tarde, no Allianz Parque, além de decidir o campeonato, é um confronto daquilo que o futebol brasileiro pode oferecer de melhor para as pessoas que acompanham o futebol no Brasil e para quem está assistindo o Campeonato Brasileiro fora do Brasil também. É uma ótima, amostra do que existe de melhor hoje por aqui. E por que não, na América do Sul também. Mas entre Flamengo e Atlético Paranaense existe uma diferença. O primeiro jogo no Maracanã mostrou essa diferença. Sim. Ela só não foi completa dentro dos objetivos do jogo de futebol. Porque mesmo que o Flamengo tenha tido várias chances e a bola tenha passado muito perto do gol do Atlético, ela não entrou. E só por isso o jogo de hoje, ao que tudo indica, reserva uma boa dose de emoção. Se o Flamengo tivesse vencido com a folga que fez por merecer, a gente estaria falando aqui sobre outro tipo de confronto. Com o Flamengo aí sim, muito favorito, não só pela parte técnica, mas também pelo placar do primeiro jogo. Sim. O 0-0 traz essa conversa para um ambiente de maior equilíbrio, mas eu insisto que o Flamengo, entre essas duas equipes, claramente aqui tem mais capacidade. Então, um favoritismo pequeno. Silas, se por acaso hoje o Atlético Paranaense passa para as semifinais da Copa do Brasil, é uma surpresa? Não, eu acho que não, Marcelo. Concordo com o André que o Flamengo é favorito, não muito favorito, por conta do primeiro jogo no Maracanã, por conta do domínio que o Flamengo teve naquele jogo, por conta da chance que criou. O Atlético só apareceu depois que o Flamengo se abriu um pouco e aí o Atlético conseguiu chegar, era a estratégia do Filipão, né? Pelo jogo do domingo também, que tudo bem, o Bento não estava no gol, nem o Thiago Heleno estava na zaga, nem o Pedro Henrique, nem o Fernandinho também ali no meio, porque para mim esse é o ponto forte do Atlético no que diz respeito à parte defensiva, né? E também eu digo que o Flamengo é favorito por essas razões e porque vai ter a Arrascaeta.
Eu acho que o Arrascaeta é um jogador que faz muita diferença. Era para não estar nesse jogo, mas vai estar, né? E o Atlético Paranaense, ele não tem um centroavante como o Flamengo tem. Sim. O Flamengo tem o Pedro, que é o cara do ofício. E o Pablo tá jogando... Era isso que eu ia falar. O Pablo não seria esse cara? Ele não é o 9. O Pablo, ele apareceu muito bem fazendo o segundo atacante. No São Paulo, ele fez muitos gols jogando de 9, mas sacrificado, e tanto que não ficou no São Paulo, mesmo assim ele foi artilheiro no São Paulo, ele fez muitos gols. E o último jogo dele pelo Atlético Paranaense contra o Estudiantes de La Plata, lá em La Plata, como 9, ele jogou muito bem, mas não teve chance de gol, não. Então, assim, para mim não é a função dele. Mas hoje o jogador fala pouco, não fala com o treinador, olha, até posso jogar um jogo ou outro ali, mas eu preferiria jogar na minha, que é aberto ali na esquerda. O Corinthians está sofrendo isso com o Roger Guedes também. Então, por essas razões, eu acho que o Flamengo está mais completo e o Gabigol encaixou nessa função, menos goleador, mas que trabalha também o pós-perda e trabalha também as assistências. Ele aceitou essa condição e o Flamengo está ganhando muito com isso. Pois é, ao lado do Pedro e dando muito certo realmente essa dupla. Vamos voltar lá para Curitiba, a gente volta para a Arena da Baixada para conversar com o Pedro Henrique Torre, que está abraçado aos torcedores do Flamengo. Ô Pedro, tá até engraçada a cena, mas eu espero que dessa vez os torcedores deixem você dar um pouquinho das informações do rubro-negro carioca. Deixa ele falar antes. Olha, Marcela, o pessoal tá bem empolgado por conta da fase do Flamengo mesmo. Não tem muita dúvida, assim, do time que encaixou. Tem os dois desfalques. O Davi Luiz foi expulso e o Thiago Maia suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Entram o Fabrício Bruno e o Vidal no meio de campo. A empolgação, 5-0. No último fim de semana, 2 gols do Fabrício Bruno. Pode preocupar o Atlético Paranaense. Essa toda empolgação da torcida do Flamengo aqui, por essa grande empolgação, excitação do pessoal aqui na Arena da Baixada. Não temos quanto vai ser o jogo. 3-0 Mengão! Gol do Gabigol, Pedro e Léo Pereira! 3-0, gol do Gabigol e do Pedro! Marcela, é difícil até de sobreviver aqui no meio, Marcela. Quanto vai ser o jogo, meu amigo? Vai ser 4-0 Mengão, pô! 4-0. Quanto vai ser o jogo? Porra, 2-0, esquece, filha! O pessoal lá do outro lado tá bem empolgado, bem empolgado. Hoje é 3-0, o Pedro vai guardar. Ó, Pedro, Vidal e Gabigol! É tudo nosso! Pedro, Vidal e Gabigol! Thiago Maia não foi pro jogo, mas tá aqui, Marcelo. É 2-0, Arrascaeta e Pedro, hein? Zerou, hein? Um de cada vez. Vamos organizar. Um de cada vez. 3-0 com fraturas. Com fraturas. Pera aí, um de cada vez. Um do Gabigol, um do Gabi, um do Pedrão e um do Vidalzão. Maravilha, tá animado o nosso amigo aqui, Marcela. E você aqui, amigão. Vai ser 3-0. Dá-lhe Mengão! Tem que partir com tudo pra cima, dar uma cozinhada no começo, esperar um pouquinho. Aqui é o Sandro, Floripa é o Touro, tem que ir pra cima, 2 gols do Gabigol, porra, Floripa! Tá aí então, Marcela, volto com você. O pessoal tá animadíssimo aqui, não tem muito jeito, Marcela. Desapareci! Tá bom, tá certo. Só uma coisa. Não, eu fiquei um pouco preocupada porque eles pegam pelo pescoço, aí eu fico um pouco preocupada. É preciso aplaudir e valorizar o trabalho nessas condições. Sim. O Pedro está fazendo um sacrifício, entre aspas, claro. É um esforço de reportagem. É um esforço tremendo. Contando com a ajuda do rapaz que estava com a jaqueta do Flamengo, que ele estava se portando como produtor ali. Deixa ele falar, mas ele queria falar. Então, depois que ele falou... ele pega o microfone, você viu? Ele tem um jeito de falar. Ele pega o microfone para falar. Depois que ele falou, liberou. A torcida do Flamengo tomou conta. O Pedro fala e ele repete, né? Não, porque aí o Thiago Maia não vai jogar. Vidal é titular. Ele ficava repetindo. Gabizão, Gostei, Pedrão certo. e Vidalzão agora, mudou. Vidalzão ainda. E o pessoal só tá apostando assim, ó, 3-0. Eu acho que eles estão muito empolgados pelo que eles viram no fim de semana. Era um Atlético Paranaense bem diferente desse, era um Flamengo totalmente diferente também, mas foi um Flamengo que venceu por 5-0.
Isso mexe com a cabeça dos jogadores sim. do Atlético Paranaense e mexe com a cabeça dos jogadores do Flamengo? Mexe com a cabeça de todo mundo, mas não no sentido de atrapalhar alguém ou deixar o lado que venceu por goleada confiante demais, digamos assim. Os jogadores sabem que são cenários diferentes, são equipes diferentes e a defesa do Atlético, que levou tantos gols, vai estar hoje composta por jogadores que estão atentos, que sabem que não podem cometer os mesmos erros. Acho muito pouco provável que o sistema defensivo do Atlético Paranaense falhe como falhou com outra formação no jogo do Campeonato Brasileiro. Agora, é uma repetição de um enfrentamento e uma coisa que acontece no campo acaba se prolongando para o outro jogo. Mas, de novo, não vai deixar o time do Flamengo achando que vem outra goleada aí e não vai deixar o time do Atlético tenso demais. É um contexto completamente diferente. O time do Atlético que vai entrar em campo hoje apoiado pela torcida no seu estádio, vai entrar em campo sabendo exatamente o que pode e o que não pode, que não deve fazer contra os titulares do Flamengo. O Filipão falou sobre isso depois da partida do fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, mas voltando para o primeiro jogo, o jogo de ida lá no Maracanã, que foi 0-0, Silas, a gente tem os números para mostrar para vocês, para você e para o fã de esportes, tudo o que aconteceu naquela partida. Olha só, posse de bola de Flamengo, 73,6% contra 26,4%. Ações de ataque, 64% do Flamengo contra 34%. Chutes no alvo, isso é um absurdo, 22 chutes no alvo, 6, e o Atlético Paranaense nenhum chute no alvo. Grandes chances, 8 para o Flamengo, 2 para o Atlético Paranaense, bolas recuperadas 57-51 e ações defensivas 45-65. Se a gente olhasse só esses números aí sem saber o placar, a gente teria falado assim, olha, o Flamengo ganhou e ganhou bem desse Atlético Paranaense. Não foi o que aconteceu. A gente vai ver hoje os dois times com posturas bem diferentes? Eu acredito que sim, até porque o gramado é diferente, né? Hoje é um campo sintético, não é mais o Maracanã, não vai ter aquela torcida toda do Flamengo que empurra muito, mas vai ter muito flamenguista lá dentro. O Flamengo tem jogado bem na Arena da Baixada, e aquilo que eu falei, eu acredito que essa diferença de domínio que aconteceu no primeiro jogo, eu acho que ela não vai acontecer nesse jogo, não. Vai ser um jogo muito mais parelho, muito mais disputado e vai ser decidido no detalhe. Ainda assim, julgo o Flamengo favorito. Eu diria, Marcelo, um 55-45 a favor do Flamengo. Um pouquinho, né? Pouco. Imagens da chegada do ônibus do Atlético Paranaense. Isso, fãs de esportes, faz muita diferença. O jogador que está dentro do ônibus, eles veem essa festa. E Silas, você sabe, isso aí entra no coração, isso entra na mente, isso mexe com o jogador e isso entra em campo também. Eu fui campeão da Copa do Nordeste 2015 pelo Ceará contra o Bahia. Quando nós chegamos no Castelão, nós ganhamos de 1-0 lá na Fonte Nova. Quando nós chegamos no Castelão, teve essa rua de fogo, que eles chamam. E eu falei para o Diego Serri, que era o nosso diretor, eu não vou falar mais nada no vestiário. Eu vou falar para eles, eu acho que com isso aí basta para a gente deixar tudo lá dentro. Nós ganhamos de 2-1, era para ter ganho de 4-1 do Bahia naquela final. Então isso mexe sim com o jogador, ajuda muito. E as vantagens, né, Marcela? Quando você consegue uma vantagem, mínima que seja, a vantagem do Atlético qual que é? Conseguiu levar para o seu território o jogo decisivo. Então, talvez uma desatenção, como houve no jogo do Maracanã, do Arrascaeta, do Gabigol e também do Davi Luiz, de repente pode custar a passagem, e essa diferença em favor de um, ela acaba passando para o lado do outro. Olha, olhando de longe assim, parece até um incêndio, mas André Kfouri, que festa bonita faz a torcida do Atlético Paranaense. Eles estão acostumados a fazer festas e a torcida realmente é muito apaixonada. É muito difícil jogar contra o Furacão na Arena da Baixada, mas é bonito da gente ver, né? É de arrepiar mesmo a gente olhando uma torcida tão apaixonada. Claro que sim, faz parte da criação do ambiente, né, da atmosfera favorável, para tentar influenciar o comportamento dos dois times, tanto do Atlético quanto do Flamengo. Os estádios, eles são diferentes, mas o gramado é igual, quer dizer, o tamanho do gramado é igual.
e respeitadas as diferenças entre grama sintética, grama natural, o campo de futebol é o mesmo. Mas existem coisas, existem ambientes, existem atmosferas como essa que são capazes de mexer com o jogo, mexer com as equipes. É por isso que tanta gente, tantos times se comportam de maneira diferente quando estão fora de casa. Talvez mais tímidos, alteram sua maneira de atuar. E as equipes, quando estão no seu estádio, são mais confiantes, jogam futebol mais enfático. Vamos ver o que vai acontecer. Não creio que o time do Flamengo se impressione com esse tipo de coisa, mas ajuda muito a uma equipe que vai enfrentar um time melhor. Não há dúvida que o time do Flamengo é superior. Muito legal, tá aí imagens então de Curitiba, o ônibus chegando na Arena da Baixada, tem